Comecei, doutor. Perfeito. Bom dia a todos. A gente vai dar início à nossa reunião do programa de capacitação complementar em ecoendoscopia e endoscopia da via biliar e pancreática. E hoje a gente, como nós temos uma convidada no serviço, que é a doutora Daniela Oliveira. A doutora Daniela, ela é uma residente do Hospital de Barretos e ela está fazendo o estágio opcional dela de R2 no nosso serviço. Então, a doutora Daniela Oliveira foi destacada para nos apresentar dois trabalhos. Esse trabalho é um trabalho simples, onde foi publicado inicialmente pelo Grupo Europeu de Barcelona, e fala sobre um método também bem simples, que é o método da aspiração de coleções abdominais, né? De coleções principalmente derivadas do pâncreas, mostrando que realmente não há necessidade em todos os pacientes de a gente colocar prótese para que haja uma drenagem satisfatória desse tipo de coleção. Mas o grande problema e o grande desafio que a gente tem é justamente saber qual é que é o doente que vai se beneficiar dessa forma. Então ela vai apresentar dois trabalhos que são extremamente coligados, né? Inclusive esse grupo de Barcelona, um grupo que até quando publicou esse trabalho mandou uma mensagem para mim, né? Mostrando que o meu trabalho tinha sido citado e que a gente começou a fazer isso. Então é exatamente isso que eu quero mostrar para vocês, que é uma técnica simples, é uma técnica tranquila e que realmente ela é e pode ser interessante para o tratamento desses pacientes. Então, Daniela, fique à vontade para fazer a apresentação e vamos lá. Obrigada, doutor. Bom dia a todos. Então, como o doutor falou, hoje eu vou apresentar sobre este artigo que fala sobre aspiração simples ecoguiada de coleções abdominais inflamatórias sem a colocação de prótese. É um artigo original que foi publicado na Espanha, agora um artigo novo de 2024, publicado na Therapeutic Advances in Gastrointestinal Endoscopy. Então, em relação às coleções abdominais, elas podem ser assintomáticas ou sintomáticas. E quando sintomáticas, elas podem se apresentar com dor abdominal, icterícia, sintomas obstrutivos, como náuseas, vômitos. Em algum caso, essas coleções podem ser infectadas, levando a casos mais graves, como a sepse. As principais causas dessas coleções são pancreatite aguda ou crônica e pós-operatórios cirúrgicos. Hoje em dia, né, a tendência é realizar tratamentos minimamente invasivos, como a drenagem percutânea e, no nosso meio, a endoscopia, né, que pode ser realizada pela drenagem transmural, guiada por ecoendoscopia, ou a drenagem transpapilar da via pela CPRE. Mas a gente tem um método alternativo, que é a punção aspirativa por ecoendoscopia sem a colocação da prótese, que em alguns trabalhos tem demonstrado baixo risco de complicações. Mas a gente vai falar sobre ele porque ainda faltam algumas evidências para falar melhor sobre a eficácia e a recorrência dessas coleções. Então, o principal objetivo desse estudo é avaliar a eficácia da punção aspirativa por ecoendoscopia como a primeira alternativa no tratamento das coleções abdominais. E os secundários seriam avaliar os aspectos técnicos, a segurança, recorrência e os potenciais fatores relacionados ao sucesso clínico. Então, quanto à metodologia, é um estudo retrospectivo, que foi realizado em 2 centros de referência na cidade de Barcelona, na Espanha, por um período de 7 anos, de julho de 2014 a julho de 2021. Os critérios de inclusão foram pacientes com coleções abdominais sintomáticas ou com aumento do volume do seu tamanho, tratados pela punção aspirativa por ecoendoscopia. Os critérios de inclusão foram a perda do segmento ou outras alternativas de tratamento, como a drenagem transmural por ecoendoscopia ou a transpapilar por CPRE, ou até mesmo o tratamento percutâneo. Esses pacientes tiveram uma avaliação prévia com exame de imagem, que foi ou por tomografia, ou ressonância, ou ecoendoscopia. Então, as principais variáveis analisadas foram os dados hemográficos, os dados clínicos, as características da coleção, como o seu tamanho, a sua origem e se a microbiologia era positiva ou negativa. Em relação a procedimentos, detalhes técnicos, o segmento, as reintervenções, recorrências e os eventos adversos.
Então, quanto ao procedimento, todos os pacientes receberam o termo de consentimento livre esclarecido. O procedimento foi realizado por um dos dois profissionais especialistas em sedação profunda e foi utilizado um ecodoscópio linear, que era ou o EG do 580T da Fujimilk ou o GF ou CT-180 da Olympus. As expedições foram realizadas com FNA de 19 gauges ou de 22 gauges, e, a depender, a critério do médico assistente, foi realizada a análise microbiológica ou bioquímica do líquido. Todos os pacientes receberam antibiótico profilaxia e, após o procedimento, foi realizada ali uma observação de 4 a 24 horas. Então, como mostra nessa imagem, né, é realizada a análise por equindoscopia dessa coleção cística e, a partir daí, realizada a sua punção com aspiração completa do líquido. Então, aqui algumas imagens que o artigo traz, demonstrando algumas coleções líquidas. Essa, por exemplo, é uma coleção na cabeça pancreática, que media 33 por 38, é uma janela aqui duodenal, então foi realizada a sua punção com a agulha 19 gauges. Foi optado pela simples punção devido, né, à impossibilidade de colocar uma prótese, uma LAMS, por exemplo, por conta da distância ali do probe com o cisto, que era maior de 10 milímetros, e pela interposição de vasos, como nesse caso, a artéria gastroduodenal. Aqui é outra imagem, também demonstrando uma outra coleção líquida, um pseudocisto no corpo pancreático, que media no maior eixo 75 milímetros, sem sinais de infecção, que causava desconforto no paciente, que também foi realizada a simples punção. E aqui mais uma imagem também de uma outra coleção de 40 milímetros, que também foi realizada a sua punção aspirativa completa. Quanto ao segmento, então foi realizado um acompanhamento ambulatorial, um exame de imagem de controle dentro dos 12 meses pós o tratamento, e na persistência da coleção ou novos sintomas, era realizada uma nova abordagem a critério médico, que daí era a escolha dele, se era por equindoscopia ou um tratamento percutâneo ou cirúrgico. Aí ele traz algumas definições. Então, o sucesso técnico é quando ocorre a aspiração completa da coleção. O sucesso clínico, quando ocorre a melhora clínica após 6 meses do procedimento, sem outra abordagem terapêutica. Os eventos adversos vai ser classificado pela classificação de AGRI, que é uma classificação para a gente avaliar os eventos adversos relacionados ali aos tratamentos endoscópicos, e a recorrência seria o reaparecimento da coleção após 6 meses da drenagem. Então, a análise estatística foram analisadas variáveis categóricas, quantitativas, e a significância estatística quando há o valor P menor que 0,05. Então, quanto aos resultados, então, um total, né, de coleções que foram drenadas foram de 241, mas apenas 59 foram realizadas a simples punção aspirativa. Os outros 182 foram realizados por outros métodos. E dentro dessas 59 que foram realizadas as punções, 4 foram excluídas devido à perda de segmento ou à não realização de exame de imagem de controle. Então, a amostra final foram de 52 casos de coleções abdominais inflamatórias. Então, aqui nessa tabela do lado esquerdo, a gente vê as principais indicações clínicas. Então, as duas principais indicações foram, né, o tamanho da coleção, foi o tamanho mais significativo, e principalmente a dor abdominal. Nessa tabela do lado direito, a gente já vê as características demográficas. Então, a média de idade dos pacientes foi de 56 anos, a maioria do sexo masculino, e em relação à etiologia da coleção, a maioria era de origem pancreática, que daria 81%, sendo elas a maior parte os pseudocistos, seguidas de WON, e um caso de coleção aguda, que se optou por realizar simples punção aspirativa. 18% dos casos foram relacionados a outra origem, que não era pancreática, a maioria sendo pós-cirúrgica. O tamanho médio das coleções foram de 63 milímetros, e a microbiologia foi positiva na minoria dos casos, em 40% dos casos. A média de segmento foram de 629 dias, e o sucesso técnico ocorreu em todos os casos, em 100% dos casos. Mas já o sucesso clínico, na qual teve uma melhora clínica após a punção, foi em 42 casos, que dá 76%. Em relação aos eventos adversos, ocorreram em apenas 2 casos, que dá 3,6%.
Um desses casos foi um caso de uma infecção que foi tratada com antibiótico e terapia numa internação de 3 dias. E um outro foi um sangramento que precisou ir para percutânea. Em relação à punção, então, foram realizadas com 2 tipos de agulha e a principal, em 85% dos casos, foi realizada com a de 19 gauges. Essa outra tabela aqui, demonstrando em relação aos fatores que estão relacionados com o sucesso clínico. Nenhum deles teve uma significância estatística, como a gente pode ver aqui no resultado do P. Mas os principais que ele traz, que chegou mais perto, foram estes, que foi em relação à microbiologia, que deu um resultado P de 0,07, né, representando que a maioria eram lesões não infectadas, e este aqui, que é de 0,09, que é em relação ao tamanho da coleção, que a maior parte do sucesso clínico desses pacientes ocorreram em coleções numa média de 60 milímetros, e já aquelas que não tiveram sucesso clínico já eram coleções maiores, numa média de 73 milímetros. Quanto aos resultados na falha de casos, ocorreram 13 falhas de casos, que representam 23,6%, e dentre elas, 5 foram realizados tratamento com endoscopia, 5 tratamento percutâneo e 2 cirúrgico. Um deles não teve tratamento porque foi a óbito. E o tempo médio do procedimento, né, da punção, com esse novo procedimento da falha de casos, foi em uma média de 21 dias. Então, como demonstrado aqui nessa imagem, o tratamento endoscópico foram 5 pacientes, 3 foi realizado a drenagem transpapilar. Quanto à recorrência das coleções, dentro dos pacientes que tiveram um sucesso clínico, que foram um N total de 42, ocorreram 5 recorrências, que dá uma média ali de 11%. 2 desses casos foram realizados tratamento com a drenagem transmural e os outros 3 foi realizado apenas um segmento, foi o tratamento conservador. E a média desse segmento destes casos foram de 680 dias. Então, quanto à discussão, se observou, então, que o sucesso clínico ocorreu em 3/4 dos pacientes, diminuindo, assim, a necessidade de drenagem de próteses e, com isso, diminuindo, né, o custo, o tempo de hospitalização, né, as morbidades, os riscos de infecções, enfim, e levando a baixas taxas de evento adversos, que nesse trabalho foi de apenas 3,4%. A escolha do tratamento vai depender das características da coleção, dos sintomas e da equipe médica. Os melhores resultados nas coleções foram vistos nas coleções não infectadas e de tamanho menor. E a taxa de recorrência é semelhante às drenagens transmurais ecoguiadas de coleções pancreáticas. Como o Dr. Celso falou, o próprio trabalho, ele cita o trabalho do Dr. Celso e dos coautores, que é para avaliar o tratamento ecoguiado como única etapa para coleções pancreáticas estéreis. Foi um trabalho realizado em 2008, em um centro único, na qual foi analisado o tratamento endoscópico com a simples drenagem, com a punção aspirativa, ou com a drenagem transmural, com a colocação de um stent plástico. Então, o total de pacientes nesse trabalho foram de 77 pacientes, sendo no grupo 1 de 44 pacientes em que foi realizada a drenagem transmural com stent plástico de 10 frames, e no grupo 2 com ele de 33 casos em que foi realizada a simples aspiração com agulha fina. Nesses casos, eles usaram a FNA 19 gauges. O trabalho foi realizado num período de 3 anos por um único endoscopista experiente. Então, como resultados que eles trazem é que o tamanho médio foi de 48 milímetros no grupo 1 e de 28 milímetros no grupo 2, com resultado significativo. No geral, o tratamento endoscópico foi bem sucedido em 70 casos, que dá 90,9%. Dividindo no grupo 1, o tratamento endoscópico foi bem sucedido em 79,5% dos casos e em todos os casos do grupo 2, totalizando 100%. O número total de procedimentos foi de 50 no grupo 1 e de 41 funções no grupo 2. E no grupo 1, as complicações ocorreram em 6 casos, que deu 13,6%, sendo apenas 2 recorrências, representando 4,5%, 2 abscessos, uma perfuração e um sangramento.
E no grupo 2 ocorreram 6 casos de recorrência, correspondendo a 18,1%, mas não teve nenhuma outra complicação, como infecção, perfuração ou hemorragia. E voltando então ao nosso estudo das coleções abdominais, as limitações desse estudo, que é um estudo retrospectivo, necessitando de um estudo prospectivo, randomizado, para poder responder alguns questionamentos, né? O real tamanho, né, das coleções que se beneficiariam desse tratamento, o tamanho ideal da agulha, e também porque hoje em dia tem poucos relatos, né, poucos trabalhos com esse tipo de método, que é a punção. A maioria deles são da radiologia e são relatos de casos ou casos retrospectivos. Outra limitação é que foi realizado em 2 centros diferentes, levando um viés populacional. E também a seleção dos casos não foi randomizado, então foi a critério do médico endoscopista. O tamanho da amostra também foi um tamanho mais limitado, houve heterogeneidade das coleções, e talvez o período de seguimento possa ser mais longo, né, para avaliar a real taxa de recorrência, até a real taxa de eventos adversos. E quanto às conclusões, então, deste trabalho, os resultados, né, dessa punção são efetivos e seguros para coleções abdominais não infectadas e de um tamanho menor, e evitando, assim, métodos mais agressivos, como o uso de próteses, sem aumento da morbidade. Então, é isso. Eu acabei falando desse trabalho e citando o trabalho do Dr. Celso. Perfeito, Acabou, doutor? perfeito. Muito obrigado, Daniela, pela apresentação. Então, vocês perceberam que realmente esse é um estudo simples, né, que mostra uma técnica muito simples e que a gente pode pensar nisso, né, dependendo da situação que a gente encontra. Sempre lembrando que no trabalho onde o nosso grupo publicou, a gente sempre avalia, né, que as pequenas coleções, ou seja, menores entre 5 e 6 centímetros, são aquelas coleções mais propensas a serem aspiradas, ou seja, você aspira e realmente ela pode desaparecer, tendo uma efetividade realmente grande, né? Então esse é um ponto fundamental que a gente deve analisar, ou seja, às vezes um método simples, como uma simples aspiração, pode ajudar em relação a esse tipo de procedimento, a esse tipo de, de manejo, né? Que nos ajudaria bastante a resolver um problema onde a gente pensa sempre no mais complicado, ou seja, vamos colocar uma hot axios, vamos colocar uma prótese plástica. Então, esse é um trabalho que eu fiquei muito feliz, né, em saber que quando eu publiquei isso em 2008, publiquei isso na Digestive Disease, né? Nem imaginava, não poderia sequer imaginar que alguém fosse citar o trabalho, né? Ou seja, citar o trabalho e, entre aspas, até copiar a técnica. Então, por isso que eu pedi para mostrar, porque realmente é uma situação que me chamou bastante atenção. Além disso, a gente até, lá em Ribeirão Preto, a gente até melhorou um pouco a técnica. Existem alguns casos que a gente percebe que depois, no primeiro controle, esses cistos voltam. Então, o que a gente começou a fazer? Nós começamos a injetar álcool, ou seja, aspirava o conteúdo, eles voltavam bem menores e a gente injetava álcool. Acho que até alguns aqui que estão aqui lembram que a gente fazia exatamente isso. E esses cistos desapareciam na recorrência. Então, esse é um trabalho, mais uma vez eu volto a dizer, simples e que nos chama atenção para uma técnica simples que pode nos ajudar. Então, por exemplo, eu não tenho prótese, eu não tenho hot axios. Se a lesão for pequena, por exemplo, entre 4 e 5 centímetros, vale a pena você ir lá fazer uma aspiração, faz um estudo, né, desse líquido, você já vai fazer o diagnóstico de certeza e o diagnóstico diferencial. Então, acho que esse é um ponto importante. Então, eu queria abrir agora a discussão, né, só para lembrar que nós estamos aqui também com a professora Joselda, né, que é uma entusiasta da pancreatologia. Muito obrigado, Joselda, por participar da nossa reunião. É sempre um prazer ter você aqui. Também temos todos os outros aqui. Então, por favor, se alguém quiser fazer algum comentário, eu não vou citar nome a nome, né? Mas se alguém tiver algum comentário, por favor, fique bem à vontade para comentar.
Humberto está quietinho, não vai falar nada. Opa, o Jorge já abriu a câmera, então tá bom. Fala aí, Jorge. Bom Joselda, se você dia, quiser fazer também qualquer comentário, por favor, fique bem à vontade, tá? A reunião é sua também aqui. bom dia a todos. Foi muito interessante estar com vocês aí nesse final de semana. Estamos retomando aqui os nossos trabalhos. Então, a apresentação foi muito bem feita. Eu queria elogiar aí a residente pela apresentação dos dois trabalhos, né, complementares um ao outro, e dizer que os trabalhos realmente são trabalhos simples e muito interessantes do ponto de vista, das conclusões que chegam, e correspondem mais ou menos àquilo que a gente esperava. O que é que eu chamaria atenção que poderia ser melhorado na definição desses parâmetros? Eu senti falta dos parâmetros clínicos, né? Então, eu imagino, praticamente sei disso, porque todos nós temos experiência, que os cistos da pancreatite aguda e o da pancreatite crônica vão ter comportamentos semelhantes, porque o da crônica acontece quando há, eh, quando há agudização, na maior parte dos casos. Mas a gente tem diferenças aí de hipertensão intraductal, de coisas que podem modificar a recorrência nessas duas condições clínicas. Então, eu senti falta de uma determinação, né, na tabela demográfica de quantos casos foram de pancreatite aguda, quantos foram de pancreatite crônica, e dentro dos casos de pancreatite crônica, nós temos algumas situações que podem levar à recorrência, né? Entre elas a persistência do hábito de tabaco e de álcool, que também não estão descritos adequadamente no trabalho. Então, faltou ali um olhar clínico, né? Se olhou muito a parte assim, técnica e a necessidade de drenagem, etc., mas faltou um pouquinho mais de percepção de que casos efetivos eram esses, né? E a minha impressão, eu quero ver vocês também, é de que não há muita diferença entre as coleções que são causadas por pancreatite aguda e aquelas que são causadas no contexto da pancreatite crônica, né? As fístulas, etc., complicam igualmente as duas condições, mas isso, de qualquer forma, era um dado que deveria estar colocando. A outra questão que eu acho que ambos os trabalhos respondem bem, é por que drenar coleções pequenas? Porque, na verdade, essas coleções elas tendem, né, o trabalho da doutora Dulce Guarita mostrou que elas tendem à resolução espontânea. Mas coleções pequenas, sobretudo se localizadas na cabeça do pâncreas, elas são muito dolorosas, né? Elas complicam muito do ponto de vista clínico do paciente e a gente, às vezes, precisa mesmo fazer a drenagem para ter a analgesia, para melhorar. Se estiver comprimindo duodeno, às vezes fazem situações de obstrução de trânsito digestivo, com vômito. Então, eu entendo que isso está descrito adequadamente no trabalho, mas lembro que nem toda coleção, né, se tiver uma coleção pequena, assintomática, que a gente pode aguardar sem nenhum tipo de procedimento de drenagem, nem drenagem com hot axe, com dreno e permanência, nem tampouco com punção aspirativa. Mas os trabalhos estão bem elegantes e simples e eu acho que se complementam sim, né? Esses comentários que eu estou fazendo não mudam, em essência, a conduta que eu acho que deve ser um step up, né? Pode-se fazer primeiro uma punção simples, esvaziar. Se isso não for suficiente, passa para uma nova punção, né? Com colocação de dreno ou com alcoolização. A alcoolização eu fiz também na França, Celso, por via percutânea, né? Fiz a alcoolização, vi os resultados, vi que não tinha complicação, mas sinto que os colegas têm muito receio com relação a essas técnicas endocísticas, né, de colocação ou de álcool ou de agentes quimioterápicos, né, por conta de risco de pancreatite ou de possibilidade de estenose ductal, enfim, mas que a gente não vê isso quando faz, né? Então, os Jorge, me fala comentários uma são coisa, esses aí. Jorge, me fala uma coisa, quando você fez a alcoolização desses Sim. cistos, né, você fez por ultrassom abdominal, certo? Tração abdominal. E aí me fala uma coisa, você fez em pseudocistos também ou não? Pseudocisto também. É.
E eles Também. Não foi um número desapareciam. grande, não, mas foi um número razoável, né? Acho É. que é uns 20 casos ao todo. Era o doutor Christophe Bastide que fazia isso. Ele era responsável pela ultrassonografia abdominal e a gente fazia isso com ele, né? E o máximo que acontecia era o paciente ficar alcoolizado após o exame, que às vezes eram quantidades grandes de álcool que ele E utilizava. só uma pergunta, a técnica era a mesma, A mesma. funcionava, aspirava o líquido, injetava a mesma quantidade de líquido e deixava um tempo, né? Isso, exato. Exatamente isso aí. Perfeito. Sem pancreatite aguda pós-procedimento, viu? Eu tive oportunidade, é assim, essa foi uma técnica que quando eu descrevi em 2008, né? Inclusive até esse próprio trabalho, é o segundo trabalho que eu vejo em relação a isso, esse trabalho que foi apresentado aqui pela Daniela, né? Mas na época eu tinha um pouco de medo de puncionar e aspirar as lesões maiores do que 5 centímetros. Esse foi até o meu limite, porque eu achava que se de repente ela tivesse uma recorrência, né? E ela seria menor do que a lesão que estava. Então, por exemplo, o meu limite era de 5, 6 centímetros para eu colocar uma prótese. Então, se ela era maior do que 5 centímetros, eu partia para a prótese, e se ela era menor, eu esvaziava. E a taxa de recidiva foi baixa, como ela mostrou aí, né? Bem baixa mesmo. E nos casos de recidiva, eu comecei a alcoolizar. Eu tive uns 8 pacientes que eu alcoolizei, tenho os resultados, eu tenho tudo, mas essa é uma coisa interessante que você Você não teve complicações, né? Porque a gente não vê complicação com a Não, alcoolização. muito pelo contrário, eu não tive absolutamente nada de complicação e como o trabalho mostra, eu fiz um comparativo entre a prótese e a coisa, né? A simples colocação da prótese. Por exemplo, na colocação da prótese teve mais infecção do que na alcoolização. Então, fora que você não tive sangramento, não tive absolutamente nada, né? Que são inerentes à formação da fístula. Realmente, eu acho que é uma coisa que a gente tem que pensar e por isso que eu pedi para apresentar esse trabalho, né? Porque eu acho que é uma coisa simples que a gente não pensa. A gente sempre pensa, se eu não tenho uma hot axis, não vou fazer. Vale a pena fazer. Se a lesão é pequena, se a coleção é pequena, vale a pena tentar. Ok, são esses os comentários. Lembrando que a técnica é muito simples, né? Que não. E o que eu acho pior é que a gente às vezes fica amarrado por falta de equipamento e o paciente com uma coleção grande, às vezes toxemiado, com sintoma, e ninguém faz nada, né? Então tem que fazer. Coleção sintomática tem que ser abordada, não dá para deixar, porque ela piora muito a qualidade de vida, o tempo de internação e pode complicar se não for abordado. Então é isso. Marcos, Olá, bom bom dia. dia. Mais uma vez aí agradecer a Humberto, ao Joel aí pela recepção, né? E foi muito bom e a qualidade científica também é excelente. E estamos à disposição aí que se tiver um espaço para o ano eu vou novamente. Gostei muito de Macaé, não conhecia, enfim. Bem, esse é um procedimento, e parabéns aí a Daniela pela apresentação, né? Muito boa. Esse é um procedimento relativamente fácil, né? Quando você tem um cuidado com a técnica, especialmente a inserção da agulha, né? Ter o cuidado até, inclusive, de não danificar o aparelho. A gente sempre procura ensinar isso, né? O que é interessante é que todos eram sintomáticos, né? Isso é importante. O tamanho era menor do que o habitual do 6, né? Do 6 mágico, né? E o que eu achei é que ele misturou muito a etiologia, né? Então, pós-operatório, dentro do possível, acho que teria uma resposta mais assim fidedigna relacionada com o pâncreas se fosse só pós-pancreatite ou crônica ou aguda, né? Ele misturou as etiologias. Uma coisa também que é importante, não colocou nenhuma infectada, né? Porque na maioria das vezes quando existe infecção, realmente esses pacientes podem ter uma nova reabordagem e até a necrosectomia. Isso também foi interessante. Mas a gente vê aí, né, no dia a dia, pacientes pouco sintomáticos, sintomas assim não muito significativos e que têm essas coleções e pode se beneficiar com um procedimento relativamente tranquilo, né?
usou antibióticos em todos, né? Eu não sei qual foi o antibiótico, Daniela, mas que é uma coisa que ainda se interroga antibiótico, a evidência não é muito forte. Termina a gente fazendo antibiótico, eu mesmo faço antibiótico em todos, né? Mas é uma alternativa para esses pacientes, né? E cada vez mais a gente vê, né? Até o próprio cirurgião pede para a gente drenar, né? O cirurgião não quer se meter nisso, na maioria das vezes, só quando existe uma falha da ecoendoscopia, né? Enfim, mas é um procedimento assim elegante de até certo ponto fácil para quem já tem uma habilidade com endoscopia e traz muito benefício para o paciente, muito benefício e a rapidez também da melhora, isso é significativo. Muito obrigado, Marcos, por seus comentários. Acho que realmente isso é uma coisa importante, a gente ter essa análise, né, que você acabou de fazer. Quero, mas não quero. Oi, oi, Paulo. Paulo Paternostro. Pode falar, meu querido. Bom dia. Eu acho que ele falou sem querer e o Acho que falou microfone sem estava querer. aberto. Então, Humberto, por favor. Humberto, Opa, bom dia. bom dia. É, bom ver vocês. Já estava ficando com saudade. Agradecer aqui a presença de vocês, foi muito bom. Esses dois trabalhos me fazem pensar o seguinte: quando a gente discute coleções, a gente sempre fica falando que a gente tem que frear, segurar, conter os intensivistas, né? Agora a gente vai ter que conter a gente mesmo. Quer dizer, em vez de sair drenando, botando prótese, pode aguardar um pouquinho, ou aquela coleção vai começar a drenar sozinha, ou a gente vai fazer essa punção. Então agora a gente vai ter que nos contermos, né? Se é que a gente pode falar assim. A única coisa que me traz dúvida, Celso, você pode falar, porque você já fez isso bastante, é que no trabalho que a Daniele mostrou, lá da Espanha, tinha um percentual grande de ON, né? De all-off necrosis. Acho que tinha um número razoável, um percentual razoável, se não me engano, perto de 20 e poucos por cento. A Daniele, por favor, me corrige. Então, a minha única dúvida é se, nesses casos, você não vai drenar a necrose, você vai esvaziar a parte líquida. E, e, e se isso vai ser absorvido ou se você tem um risco de uma coleção necrótica não infectada, você passar por uma lesão, uma coleção infectada. É a minha única dúvida. Quanto à alternativa de tratamento, eu estava falando nisso, quando a gente espera mais um pouquinho, ou porque qualquer problema que você não precisa bater aquelas 4 semanas, né? 4 semanas você sai drenando. Esperar mais um pouquinho, se o paciente não tiver, claro, uma coleção, seja líquida infectada ou necrótica infectada, você pode esperar mais um pouquinho, que aquilo vai drenar sozinho, vai absorver sozinho, ou você vai ajudar. É assim que eu estou pensando aqui. Ou você vai ajudar, como o Guedes falou, no sintomático, para você ajudar a redução mais rápida da coleção, que já pode estar sendo absorvida. Então, acho que isso vai trazer para nós endoscopistas mais um freiozinho, para a gente segurar mais um pouquinho. A gente fica para os intensivistas assim, wait, espera, agora a gente vai falar para a gente mesmo, né? Espera mais um pouquinho, espera mais um pouquinho. Eu penso assim. Eu queria ouvir a opinião de vocês. E se se esse percentual foi das coleções necróticas. Eu tenho alguns pacientes, né, não são muitos, em que nessa espera o paciente acaba ficando com uma coleção
necrótica, mas não infectada, isolada, e eu não faço absolutamente nada, como vocês não fazem. Quer dizer, aquilo fica isolado, você repete o exame de imagem, aquilo está ali meses depois, e eu acho que o organismo isola aquilo ali e pronto. Então é isso. Eu acho que é mais uma técnica não tão invasiva, né? E a gente não precisa ficar à volta, tirar prótese, botar prótese. Não, Eu perfeito. queria saber, Eu, eu a- queria eu saber a também. respeito da coleção necrótica, tá? Então, eu também me chamou um pouco a atenção, porque realmente no grupo deles, né, de 42 pacientes, alguma coisa assim, 20%, né, acho que é um pouco menos, né, 18% tinham suspeita de Waldorf necrosis, né? Eu, por exemplo, no trabalho que eu fiz, eu realmente selecionei muito bem os pacientes. Então, eu só aspirava aqueles pacientes que tinham aquela área totalmente anecoica, onde eu não encontrava nenhum debris no seu interior. Eu podia encontrar alguns debris flutuantes, mas nada além disso, nada aderido à parede, nada que estava grudado, né, na parede da coleção. Então, eu tomei bastante esse cuidado. Então eu posso dizer que até o meu trabalho ele é o tratamento por aspiração comparado à prótese nas coleções fluídas pancreáticas estéreis, né? Ou seja, para ver realmente se tinha infecção. Porque quando eu comecei a fazer drenagem há muito tempo atrás, né? A nossa primeira, para você ter uma ideia, nós começamos a fazer isso na Escola Paulista de Medicina em 1997, né? Então a gente começou a drenar coleções em 1997. A gente drenava só como é que chama? Por endoscopia, ou seja, pela colangio. E aí, quando chegou a ecoendoscopia, que foi no final de 97, né? Comecinho de 98, a gente, desculpa, começo de 97, aí a gente começou a fazer essa abordagem, né? Que é a abordagem por ecoendoscopia. Então, a ecoendoscopia nos ajudou bastante, mas realmente a aspiração, eu me sinto muito à vontade de fazer aspiração naquelas coleções onde a ecoendoscopia, como ele mostrou ali, né? Naquelas coleções totalmente anecoicas, que eu não encontro, desculpe, debris no seu interior, então isso eu acho que é muito melhor, porque quando a gente iniciou, né, a gente tinha muita complicação infecciosa. Então, uma abordagem mais simples ou uma abordagem mais agressiva, ela, como por exemplo a dilatação, entrada no interior do cisto, limpeza, ela evitava essas complicações. E é verdade, a gente não vê mais infecção, né? Porque a infecção é quando você não consegue drenar adequadamente uma coleção, aí dá infecção mesmo, não tem o que dizer. Então, eu acho que isso me chamou bastante atenção também. Eu até, quando ele mandou para mim o trabalho que ele me referendou, né? Eu até perguntei para ele, escutem, vocês drenaram 20, assim, eu não me lembrava, né? Você agora fez as contas, mas você aproximadamente um grande número de pacientes eram de necrose, né? E ele disse que realmente eram necroses estáveis, ou seja, necroses que estavam já aderidas, grudadas e que já tinham um longo período, né? Isso é uma coisa importante. A gente tem que fazer isso depois de um longo período de avaliação, esperando já que a coleção cística, né, como aquele trabalho da doutora Dulce mostra, elas vão desaparecer habitualmente, né? Mas, infelizmente, tem algumas que não desaparecem. Esse é um ponto importante. E lembrando, né, Celso, quer dizer, das sintomáticas, né? Porque se você tiver, depois de 2 meses, uma coleção de 5 centímetros, mesmo com necrose, não está infectado, o paciente está bem e tal, isso não tem razão nenhuma, é só se estiver bem sintomático. Essa é a minha dúvida. Se nessas Mas esses coleções. pacientes não são bem sintomáticos, tá? Nenhum deles. É, Nenhum deles. Eu não sei se ela mostrou alguma coisa em relação à sintomatologia, Daniela. Ele falou alguma coisa da sintomatologia desses pacientes?
Doutor, ele falou que eram pacientes ou com dor abdominal, ou se não com sintomas obstrutivos do trato gastrointestinal alto, náuseas ou vômitos. E só que falando realmente, foram 12 casos, que deu 21% desses casos de WOM. Em relação ao antibiótico terapia, ele não cita nesse trabalho qual o tipo de antibiótico, mas no trabalho do senhor, Dr. Celso, o senhor cita que foi realizado o ceftriaxona, 1 grama 2 vezes ao dia por 24 horas. E ele também não fala em relação muito bem a quanto tempo após a formação desses sítios pancreáticos que foi feita a punção. No seu trabalho, o senhor cita muito bem que o senhor preferiu fazer nessas coleções císticas estéreis após 6 semanas da formação, né? Para avaliar se antes disso não vai ter uma resolução desses cistos. Então, isso eu também tinha notado, né? Porque eu tinha muita preocupação com a infecção, sempre tive muita preocupação, porque eu já tinha tido uma experiência de que, por exemplo, quando a gente só pegava, via o abaulamento, e colocava uma prótese, sem entrar no cisto, ou sem criar uma fístula grande, a chance de infecção era de quase 30%. Então, isso chamou bastante atenção. Então, por isso que eu sempre tive muita preocupação com a infecção desses doentes, né? Ô Celso, Oi, Marcos, pode falar, Marquinhos. eu acho que é interessante em um momento breve aí, a gente ter algum artigo que compare prótese tipo o Axiom com um manejo habitual, só com prótese piqueteio, porque o que o Jorge falou é interessante. No hospital de escola, às vezes tem mais dificuldade dessas próteses metálicas, e a vivência nossa com piqueteio, com dilatação, com balão, ela é muito boa para os pseudocistos. Acho que em breve seria interessante um artigo sobre isso também. Marquinhos, tem vários artigos sobre isso. Inclusive, vai sair de agora de um aluno lá do Hospital das Clínicas uma revisão sistemática com meta-análise que mostra que quando você em pseudocistos pancreáticos, só em pseudocistos pancreáticos, no comparativo de prótese plástica versus LANS, a LANS tem um sucesso clínico maior, tá? E um tempo de permanência menor para a resolutividade das coleções tipo pseudocisto, tá? Então, esses são dados que estão saindo agora, né? É uma meta-análise com revisão sistemática que foi bem feita, tudo. Eu acho que esse trabalho já vai mostrar exatamente isso. Existe até uma meta-análise um pouco anterior, a mais ou menos uns três anos, que mostrava que os resultados eram semelhantes. E os resultados não são semelhantes, não. E segue o conceito cirúrgico, né? O Rodrigo pode até comentar depois. Segue o conceito cirúrgico, ou seja, quando você mantém uma fístula de 1,5, 2 centímetros, uma coleção cística, tipo um pseudocisto, ela ajuda muito, ou seja, ela é muito rápida, a resolutividade ocorre muito mais rapidamente e sem chance de infectar, porque você drena muito bem. Então, nós estamos falando única e exclusivamente de pseudocistos, que é onde cabe essa técnica da punção aspirativa. Então, por isso que existem já trabalhos, inúmeros trabalhos. Essa revisão sistemática aí que está para sair, tem acho que só estudos prospectivos, não tem estudos randomizados na literatura, que acho que foram em número de 10 ou 12 estudos, eu não me lembro muito bem detalhes. Jorge? Então, eu acho que tem algumas coisas aí que a gente precisa conceituar melhor, né? A primeira delas é o tipo de coleção pela revisão Atlanta 2. Não dá para chamar um ON, né, de coleção líquida, porque aí a gente vai misturar banana com, com manga e não vai ter resultados semelhantes. A outra coisa é o tempo de maturação da coleção, que pode interferir, sim, no resultado final. Então, se for fazer estudos mais robustos, precisam levar em consideração isso que o Celso falou, é pseudocisto, não é lesão com necrose, nem necrose infectada, que aí eu acho que a prótese cabe, né? Cabe tratamento minimamente invasivo por via endoscópica, mas é outro procedimento, não é, Celso? Vocês Sim, que com fazem. certeza.
Vai Sim. ter que botar lã, vai ter que entrar na lesão, fazer o debridamento. E o tempo de evolução é importante, viu, Celso? Então, pega essa revisão que o colega está fazendo, né, revisão sistemática, estratifica também pelo tempo de abordagem, porque isso pode trazer resultados diferentes, tá? São os cuidados que eu acho que a gente tem que ter. Não, Eu compartilho com a ideia de Marcos Clarencio. Eu acho que a gente está sendo pulsionado pela indústria, né? Para a utilização de técnicas mais e mais sofisticadas que aumentam os custos, e no nosso país, que tem as limitações de custo, isso pode representar uma limitação de uso da técnica e até assim as pessoas dizerem, não, não pode fazer, não vamos fazer, né? Não acho isso bom. Eu acho que a simplificação ela deve sempre ser tentada e a redução de custos é importante não só para a medicina pública, mas para a medicina complementar também, que está em crise, né? Vamos ver como é que a gente pode trabalhar isso de uma forma mais simples. perfeito. Humberto, você levantou a mão, fica à vontade aí. Complementando o que o Jorge Guedes falou, né, na questão só de custo, não, questão de complicações. Você colocar uma lange não é isento de complicações, o tempo de você retirar essa lange, né? Então, assim, embora o Celso citou que para pseudocisto a lange teve melhores resultados que uma prótese plástica, e agora a gente, com esse trabalho mostrando que a simples punção resolve, a maioria, e o próprio trabalho do Celso mostrou, né, já de longa data, que a simples punção, esvaziamento de pseudocisto resolve. Eu me questiono como é que a lange, então, vai ter um melhor resultado do que uma prótese plástica e de uma punção. Então, como o Jorge Guedes falou, quer dizer, step-up approach, quer dizer, a gente funciona primeiro. Eu estou pensando aqui, né? Quer dizer, um algoritmo, a gente funciona primeiro, não deu resultado, parte para lanche, ou já parte para lanche de início. Eu acho que o Jorge está com razão, a gente está impulsionado, e o Marcos também, né? A colocar o que mais sofisticado. Então, assim, se uma punção de 19 gauge, uma agulha de 19 gauge resolveu, por que os trabalhos estão mostrando que a lanche vai resolver mais do que uma prótese plástica de 10 frentes, que seja uma só, vai estar resolvendo mais do que a lanche está resolvendo mais que a prótese plástica? Isso eu não consigo entender isso. Mas Quando é pseudocisto, né? Humberto, Talvez só pelo tamanho da lesão, né? Aí, se você pegar o tamanho, aí tudo bem, né? Porque a lanche vai esvaziar mais rápido. Humberto, mas é aquilo que a gente discutiu na jornada agora, nesse final de semana, né? Tudo no pâncreas. A gente ainda não tem um algoritmo de tratamento das doenças pancreáticas de forma correta. Quer seja em relação ao diagnóstico, ou seja, a gente tem um monte de dúvidas, quer seja em relação ao tratamento mais conservador e quer seja ao tratamento cirúrgico. Então, a gente está tateando tudo, entende? Ou seja, a gente faz aspiração. Você vê, quando eu publiquei isso, eu até me desanimei, porque eu publiquei em 2008 e eu acreditava que a simples aspiração ajudava bastante, né? Porque eu não tinha prótese em tudo quanto era lugar, e eu fazia muito no serviço público. E eu comecei a aspirar, falei, poxa, por que eu não vou aspirar uma lesão pequena? E eu percebi que começou a dar certo. Entretanto, eu esqueci disso. Por quê? Porque a maioria absoluta de todos os trabalhos na literatura publicados de 2008 até hoje, eles falam só de duas coisas: ou LANS ou prótese plástica. E agora surgiu esse trabalho. Você vê um trabalho de Barcelona que começaram a fazer em 2014, né, Daniela? Não me lembro bem, né? 2014, alguma coisa Sim, assim. doutor, de 2014 a 2021, durante Exato. 7 anos. Você vê, começaram a fazer em 2014, ou seja, praticamente 6 anos depois daquele trabalho que eu tinha publicado, que a gente já fazia isso aí desde 2002, né? A nossa coleta de dados acho que foi 2002 até 2006, alguma coisa assim.
Então eu desanimei de fazer isso. Mas quando eu vi esse trabalho, eu reanimei. Falei, opa, isso é uma possibilidade. Inclusive, eu nem publiquei os dados dos pacientes que tinham coleções e que eu usei a alcoolização. E agora eu já me animei até com o que o Jorge falou, né? Que por ultrassom ele fazia já a ultrassonografia. Por isso que eu digo sempre que essas reuniões que a gente faz, elas são extremamente importantes porque começam a nos remeter e a ter inúmeras ideias para a gente cada vez mais desenvolver. Mas eu concordo com você, Humberto. Eu acho que esse é o ponto, né? E eu acho que é por isso que a jornada foi tão interessante, né? Sob o ponto de vista de, pô, como é que a gente vai resolver essa doença? E não é fácil, não é fácil. Então a gente vê que o pâncreas é diferente do estômago, é diferente do esôfago, é diferente do cólon, né? Que você tem já um algoritmo na cabeça das pessoas muito bem montado. No pâncreas, não. No pâncreas é um balaio de gatos mesmo, né? Não é brinquedo, não. É uma situação Antes, extremamente desafiadora, eu diria. antes do Rodrigo me permitir fazer o último comentário, na minha cabeça já está assim meio definido para mim, tá? Coleção líquida, sintomática, de um tamanho não muito grande, eu vou fazer uma punçãozinha, vou aspirar, mandar para bacteriologia e falar, vamos aguardar mais um pouquinho. Vou falar para mim, vamos aguardar. Isso mesmo. Já está mais ou menos na minha cabeça, viu? Aspira, igual que se faz com cisto não, neoplásico, quer dizer, lesões císticas. Aspira tudo, aguarda E uma, e... e uma coisa, foi muito bom você ter falado isso, Humberto. E uma coisa que eu posso dizer para vocês: use agulha 19 gauges. Use agulha 19 gauges. Não precisa ter esse medo que nem eles tiveram nesse trabalho. Eu senti um pouco de medo, que eles usaram agulha de 22 gauges. Não, use agulha 19 gauges. Você vai aspirar rapidamente. Se você quiser injetar álcool, você injeta o álcool. Você pode injetar álcool e, além de tudo, você pode injetar iodo povidona. Você pode fazer isso sem problema nenhum. Eu já tive a oportunidade de fazer. Não está publicado, não tem nada, mas eu acho que eu vou me animar a fazer isso aí, rever esses dados e publicar isso aí. Honestamente, eu tinha parado de fazer. Eu tinha realmente parado, mas eu vou voltar a fazer também. Rodrigo, Bom dia a todos. Queria só fazer uns comentários. Você acabou falando no final do iodo, Ardengue, uso alcoólico. O primeiro trabalho científico que eu fiz foi avaliação de lesão tecidual, de contaminação de enxertos ósseos e qual que seria a melhor forma de você lavar esse enxerto antes de colocá-lo. E o povidone alcoólico causa um pouco mais de lesão tecidual. Então, acho que você vai querer tratar a parede do cisto, então põe um clorexidine alcoólico para utilizar. Eu vou falar para vocês que assim, a gente comentou na jornada, né? O cirurgião deveria ser o último a ser chamado na pancreatite aguda, e o que acontece na prática é que ele é sempre o primeiro. Então, se aparece um paciente com pancreatite aguda no pronto-socorro, primeiro que não importa a causa, os pacientes vão ser internados com os cirurgiões, né? E eu vou falar para vocês que eu tenho alguns pacientes andando por aí com os pseudocistos deles absolutamente assintomáticos e estão super bem, não fizemos nenhum tipo de intervenção. E eu vou falar o que eu acho, tá? Por que eu fico pensando nisso, né? Eu estava pensando durante a apresentação, assim, por que as coleções maiores talvez sejam um pouco mais difíceis de tratar? Porque, na verdade, você não está tratando o líquido, né? Você está tratando o fator, você tem que tratar o fator causal, e muitas vezes o fator causal é a parede do cisto, né? E, Arden, você falando tanto, tal, da época que você injetava álcool, tudo, não vai para frente, né? Injetar álcool não vai para frente, não injetar clorexidine alcoólico ou outra forma não vai para frente, porque é muito barato. É esse que é o grande problema. Esse trabalho, uma coisa que eu senti imediatamente no início da apresentação é isso, né? Peraí, a gente vai falar de pâncreas e de coleção cirúrgica pós-operatória. São duas coisas completamente diferentes, né? E vocês recentemente têm falado tanto disso, né? Assim, tem que se tomar cuidado para não queimar os métodos, né?
a gente fica encantado com o método e às vezes a gente queima o próprio método. Então, assim, eu não consigo entender por que colocar uma coleção pós-operatória junto de pseudocisto pancreático e de Walled of Necrosis, né? E aí você apresenta uma efetividade de 75%, quanto na verdade para tratar só o pâncreas, ou talvez tratar só pseudocisto, seja maior que 90%, que foi o que você mostrou. Aqui estava sendo muito bem falado pelo Humberto, né? A influência da indústria. Eu acho que são duas indústrias que a gente tem que parar para pensar. Uma indústria de OPME, né? De materiais de alto custo, e outra indústria da publicação. Então, assim, eu acho que a gente tem que ficar extremamente atento em relação ao que a gente lê. Já é demonstrado que toda vez que existe algum envolvimento da indústria com um artigo científico, a chance de erro de dados, a chance daquilo não representar a realidade aumenta exponencialmente, vai para ao redor de 40%. E hoje em dia existe essa pressão e esse mercado imenso das publicações, né? Então, assim, eu acho que isso daqui foi um artigo que todo mundo pensou assim, a gente tem que publicar, a gente tem que publicar, a gente está numa instituição. Vamos publicar a técnica. Não, você tem que publicar a técnica, a efetividade de uma técnica para cada uma das situações e deixar isso muito claro, porque senão a gente vai acabar matando as técnicas. Sobre a minha função aqui como cirurgião, né? Recentemente se falou um pouco mais novamente sobre a drenagem cirúrgica dessas coleções. Então, assim, se a gente aqui está falando que para um pseudocisto pancreático a gente pode fazer uma simples punção 19 gauge, um procedimento com baixíssimo risco de complicação, tem gente querendo reviver a drenagem transgástrica com uma cistogastroanastomose. Então, eu acho que a gente tem que tomar bastante cuidado. Eu acho super legal todo mundo estar com a mentalidade de que, na verdade, é isso mesmo, né? O genial é fazer simples, não é fazer o mais complexo. Guardo esse artigo como um bom lembrete disso e acho que a gente tem que sempre tomar bastante cuidado com o que a gente está lendo em termos de publicação científica atualmente. Perfeito, Rodrigo, é exatamente isso. Eu acho que esse é um ponto fundamental, né, que chama bastante atenção. Eu queria convidar a doutora Joselda. Joselda, não sei se você está aí, se você nos escuta, se eu queria saber se você quer fazer algum comentário, por favor, fique bem à vontade. Seja muito bem-vinda aí na reunião. Espero que você compareça sempre, todas as terças, quando a gente tiver. Então, Joselda, não sei se você quer falar alguma coisa. Joselda? Bom, perfeito. Vamos passar então para o nosso trabalho, né? Eu acho que vale a pena o nosso caso clínico. Quem vai apresentar o caso clínico é o Dr. Diego Paternostro. Então, por favor, Diego, fique bem à vontade. Pode apresentar o caso clínico. Bom dia a todos. Eu vou apresentar um caso clínico hoje que foi feito por Dr. Celso no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. Então, é um caso de uma paciente do sexo feminino, de 59 anos, branca e de profissão auxiliar de enfermagem, ela é procedente de Ribeirão Preto. Essa paciente, em 2014, ela passa a cursar com episódios de mal-estar, de sudorese e fome intensa, com a frequência em torno de um pouco mais de uma vez na semana, e ocorria melhora após a ingesta de refrigerantes e doces. Em 2015, um ano depois, ela cursou com episódio de perda de consciência. Na ocasião, foi avaliada a glicemia capilar, chegando-se a um valor de 48, e foi administrada glicose intravenosa e houve melhora do quadro. Esse quadro clínico evoluiu, então, dos anos de 2016 a 2024, ela teve episódios mais frequentes de mal-estar, de sudorese e fome intensa. E por conta disso, ela reduziu os intervalos entre uma refeição e outra e aumentou o volume dos alimentos ingeridos a cada refeição. Então, até que em junho desse ano, de 2024, foi identificada uma perda de peso de 68 para 72 quilos,
E os sintomas os sintomas se intensificaram cada vez mais e passaram a ocorrer de 3 a 4 vezes por semana. E esses sintomas ocorrendo geralmente 2 a 3 horas após a refeição, após o café da manhã, né? E às vezes no final da tarde. E para poder melhorar, essa paciente sempre ingeria bebidas doces e levava consigo alguns flaconetes de glicose. E ela não fazia a avaliação da glicemia. Ela negava outros sintomas. Previamente, é uma paciente com dislipidemia em uso de rosuvastatina, transtorno depressivo de ansiedade em uso de desvenlafaxina, osteoartrose, né, em uso de carbonato de cálcio, faz reposição hormonal com tibolona, e ela teve dois episódios de intercorrência de saúde em 2012, quando teve uma dor torácica atípica, e em 2015, quando foi identificado um aneurisma cerebral. Ela não tem alergias, é etilista social e ex-tabagista. De antecedentes familiares, teve uma mãe com câncer de mama e um pai falecido por episódio de pancreatite aguda. Então, em 2012, na ocasião da dor torácica, ela foi submetida a um cateterismo cardíaco que não mostrou alterações, e também nesse ano ela fez um implante de próteses mamárias que foi reabordada em 2022. Em 2015, por conta do aneurisma cerebral não roto, ela foi feita uma embolização. Além disso, foi submetida a uma lipoaspiração e abdominoplastia e uma correção de hérnia umbilical. Uma paciente com sobrepeso, um IMC de 28 e sem nenhuma alteração no exame físico segmentar. Então, diante desse quadro, a gente levanta algumas suspeitas. Então, a primeira possibilidade se trata de uma síndrome pós-prandial, que quando a gente identifica sintomas sugestivos de hipoglicemia, porém não há uma evidência bioquímica da hipoglicemia. E uma hipoglicemia pós-prandial é quando de fato ocorre essa hipoglicemia dentro de 4 horas após as refeições. Nesse segundo grupo, digamos assim, de hipoglicemia pós-prandial, a gente levanta algumas possibilidades de causa, que seria a hipoglicemia factícia, quando a paciente não verdadeira, digamos assim, né? Uma síndrome de hipoglicemia pancreatogênica não insulinoma e uma hipoglicemia autoimune à insulina, além de intolerância hereditária à frutose e insulinoma. Então, diante disso, para esse caso foi indicada uma investigação de insulinoma, foi uma suspeita, com imagem da paciente. Doutor Celso? Oi, Eu continuo? pode continuar, por favor, fica à vontade. Então, diante disso, a gente se pergunta qual que seria o melhor método de imagem para poder indicar para essa paciente. E essa paciente, e diante disso, na literatura, a gente sabe que a tomografia e a ressonância, ela tem uma sensibilidade que varia de 89% a 97%. Pode ser utilizado o PET-CT, uma vez que busque detectar-se metástase, ou uma ecoendoscopia, uma ultrassonografia endoscópica, que tem a possibilidade de você fazer a aquisição tecidual. Essa paciente, em agosto de 2015, ela foi submetida a uma tomografia de abdômen. Então, a gente observa aqui que não foi uma sequência natural de investigação, digamos assim. Provavelmente, ela foi submetida a essa tomografia por ser profissional da saúde e ter acesso facilitado, né, a recursos. Então, a gente identifica, né, na ocasião, um diminuto foco de realce arterial localizado no processo uncinado, que media 4 milímetros. Então, tem a fase arterial à esquerda e o foco na seta azul e a fase portal. Então, mais tarde, essa paciente foi realmente iniciada uma investigação para o quadro dela, uma investigação direcionada, né? E então, em 2022, ela foi submetida a um teste de tolerância às refeições mistas, o chamado Mix de 1000. E esse teste, o qual dosa-se em diferentes tempos a glicemia,
o peptídeo C e a insulina, mostrou resultados que eram sugestivos de uma síndrome pós-prandial, a qual não há uma hipoglicemia de fato. E, posteriormente, essa paciente foi submetida a um teste do jejum prolongado. Então, esse teste teve uma duração total de 49 horas, foi iniciado, né, com uma glicemia capilar aferida de 89, e o nadir, o ponto mais crítico, digamos assim, da glicemia capilar, durante o teste foi de 57. Ao término do teste, a glicemia capilar da paciente era de 64, e por conta disso foi optado por dosar a glicemia plasmática, que mediu 56, e o peptídeo sem insulina, que não estavam alterados. Os exames laboratoriais gerais dessa paciente não mostravam alterações na ocasião, e a discussão é justamente essa, que a paciente teve em 2022 um mix de mil sugestivo de uma síndrome pós-prandial, e o teste do jejum prolongado mostrou um peptídeo C, uma insulina normal, com a glicemia de 56, e por conta disso optou-se por indicar uma ecoendoscopia para investigar insulinoma. A paciente, em junho desse ano, foi submetida à ecoendoscopia. Então, eu vou mostrar o vídeo aqui, o qual a gente identifica um parênquima pancreático com uma esteatose pancreática mesmo, e um nódulo em torno de 4 milímetros, que vai ser puncionado com uma agulha de 25 gauge. Vai mostrar daqui a pouco. Esse é o momento da punção. Então, foi feita a aquisição, né, tecidual na ocasião, e essa amostra foi submetida à microhistologia. Na microhistologia, Eu acho que aqui o Dr. Fila, que ele está aqui, né? Acho que valeria a pena o Dr. Fila comentar a respeito desse caso, que eu acho que é um ponto interessante. Ele já até fez alguns comentários mesmo a respeito do caso lá na nossa jornada, mas eu acho que vale a pena o Fila comentar aqui, né, Fila? Tá ouvindo a gente, Fila? Seu som aqui não está saindo para a gente. Não sei se você está falando. Bom, então pode continuar, Diego. então, essa amostra foi analisada por professor Fila, né? E ela foi positiva, digamos assim, os marcadores foram evidenciados, né? Como a cromogranina, a sinaptofusina e insulina. Então, a gente teve uma confirmação diagnóstica histopatológica da lesão do processo succinado de 4 milímetros, que mostrou-se ser, de fato, um insulinoma. Diante disso, fica o questionamento de qual a conduta a se seguir, e foi optado por submeter a paciente a uma radiofrequência, né, onde foi feita a ablação. Esse vídeo é um pouco maior, ele mostra o passo a passo do procedimento em si. Eu vou passar aqui, e a agulha de radiofrequência que foi utilizada foi uma agulha a qual está circulada aqui, com um espaço de trabalho, digamos assim, de 7 milímetros, o qual o procedimento durou em si 20 segundos, né, e foi aplicado a uma potência de 30 watts. Então, aqui é o vídeo da terapêutica, que foi feito em agosto. Então, um nódulo de 4 por 3 milímetros, e foi feita a ablação
aquela agulha que eu mostrei anteriormente, uma agulha de 19 gauge. E o ducto pancreático media 0,3 centímetros e não estava próximo ao nódulo, pelo contrário, estava longe. Então, o momento da queimadura, digamos assim. Então, você vê que após o procedimento não se identifica nenhuma lesão. Então, a evolução dessa paciente, a evolução dessa paciente, pós-procedimento, 2 semanas depois, ela foi ao ambulatório, não tinha nenhuma queixa. E um mês após, em nova consulta, ela passou a referir um episódio de hipoglicemia cerca de uma vez por semana. Então, essa paciente foi submetida a uma ressonância magnética em setembro, a qual não identificou uma lesão pancreática. Então, aqui as imagens, de forma resumida, da ressonância, na fase arterial, a fase portal e a fase de equilíbrio. E, diante da evolução de novos episódios de hipoglicemia, por mais que uma vez por semana, optou-se por submeter a paciente a uma nova ecoendoscopia, que foi feita no dia 11 de outubro. Então, novamente, a gente identifica a esteatose pancreática, né? E a gente observa que há a, a presença de um diminuto nódulo, que passa a se evidenciar nessa imagem. Ainda no processo SINADA, um nódulo hipoecóico, que foi caracterizado como um nódulo remanescente, uma vez que estava próximo à área da ablação, e a gente identifica uma região sugestiva de ser até o trajeto da agulha da terapêutica. Então, dando continuidade, brevemente aqui. Então, o racional do tratamento dos insulinomas. Então, uma tumor neuroendócrino pancreático funcionante, né? A gente tem algumas opções. Então, a terapia loco-regional, que ela pode ser feita por radiofrequência coguiada ou a abordagem cirúrgica, seja ela uma gastriduodeno-pancreatectomia, uma enucleação ou uma pancreatectomia apenas. A terapia sistêmica e as terapias-alvo. Então, nas diretrizes para os tumores neuroendócrinos, a gente tem as opções, né? Uma vez que trata-se de uma lesão localizada, a ressecção cirúrgica e as terapias medicamentosas. Eu vou especificar aqui na frente. Então, a gente pode fazer a vigilância, desde que a lesão seja menor do que 20 milímetros, a ressecção cirúrgica, se for tumor localizado, as opções eu já falei, a terapia medicamentosa, se tratasse de uma lesão irressecável metastática. E essa terapia medicamentosa pode ser feita com análogo de somatostatina, ou everolimus, ou o sunitinib. E a ablação por radiofrequência. A ablação por radiofrequência, a gente propõe esse tratamento uma vez que seja uma lesão menor do que 2 centímetros e o paciente não seja elegível para cirurgia, né? Então, o prognóstico do insulinoma, quando é uma lesão maior do que 2 centímetros, então o prognóstico é desfavorável, digamos assim, ou pior, quando há uma instabilidade cromossomal e a presença dos marcadores moleculares, Ki67 ou CK19. Obrigado. Perfeito. Muito obrigado, Diego, pela apresentação desse caso. Acho que esse é um caso extremamente interessante, né? Um caso que mostra exatamente a evolução dos métodos terapêuticos, né? Então, agora eu queria ouvir a opinião de vocês aqui, né? O que é que vocês pensam, o que é que vocês acham, qual que é a possibilidade de ser realizado esse tipo de procedimento. Rodrigo já levantou a mão, né? Porque a gente também tem que entender que a gente está entrando na seara dos cirurgiões e não é fácil, né, Rodrigo? Ardengue, não, tenho, na verdade, uma pergunta inicial e depois um comentário. Qual que é o planejamento de vocês agora? Então, o que estamos planejando para essa paciente é o seguinte: ela vai refazer o teste de Mixed Meal e vai refazer o teste de jejum prolongado.
a qual eu acho que, na minha opinião, é totalmente desnecessário. E aí nós vamos ou reprogramar uma radiofrequência ou vamos acompanhar por mais algum tempo para a gente ver exatamente como é que vai ficar essa paciente. O que chamou bastante atenção é que a lesão praticamente desapareceu, né, Rodrigo? É uma Aham. lesão totalmente benigna que a gente tratou e ela desapareceu. Então, isso é muito novo, né, para a gente, totalmente novo. Não existem trabalhos da literatura que nos deem um norte, né, específico para a gente fazer o procedimento ou não fazer o procedimento. Mas eu vou te dizer uma coisa, que para os tumores neuroendócrinos, e eu até falei isso nesse final de semana, ao invés de a gente fazer o watch and wait, né, eu acho que vale a pena a gente fazer esse tipo de tratamento. Não, vou Porque posicionar só a minha preocupação, tá? Só hoje que eu parei para pensar um pouco nisso, tá? Você sabe que eu não sou contra o método, expresso isso múltiplas vezes, bem pelo contrário, acho um método fantástico, mas assim, a gente sempre comenta aí, né? Vamos fazer o nosso paralelo para o fígado, porque o pâncreas é o fígado atrasado, né? Então, assim, os métodos ablativos, em última instância, na maior parte das vezes, eles vão ter uma porcentagem de casos que você não tem uma cura patológica completa, né? Aí o que eu fico me perguntando é o seguinte, por exemplo, o quanto esse método lesa o tecido e lesa o tecido ao redor. Desculpa, gente, são meus filhos que acordaram aqui. Como que a gente vai passar a seguir esses pacientes para avaliar esse tipo de alteração? Então, se você tem um neuroendócrino não produtor, eu acho que a gente fica muito tranquilo até, né? Mas aí eu fiquei pensando nesse caso específico, né? Que assim, é um produtor de hormônio e, claro, a gente vai ter sempre o parâmetro clínico de recorrência da lesão, caso você não tenha uma resposta patológica completa, mas os métodos ablativos, em última instância, podem muitas vezes atrapalhar um pouco a avaliação por métodos de imagem. Eu sei que deu muita confusão nesse caso aí, pelo que você falou, Arden. E eu mesmo. eu vou ser super sincero com você, eu não consigo nem entender por quê. Então, assim, eu acho que essa paciente, a gente teve intervalo de ano, né? Mais de ano do relato dos sintomas até chegar na sua mão. Foi isso ou eu estou errado? Praticamente 10 anos. Tá bom. Então é o seguinte, tem outros exames que poderiam ter sido feitos. A gente pode utilizar o PET, a gente pode utilizar a ressonância magnética. E o que me espanta, na verdade, é ter dado algum tipo de confusão com essa paciente, é o que eu acho que foi feito pouco nesse período todo. Então, assim, tem trabalhos que mostram mais de 50% de dano cognitivo nesses pacientes. Parte desses danos são revertidos depois de um ano do procedimento, né? Na literatura só se fala em cirurgia, porque realmente esse é um método recente que você utilizou, tudo. Mas, assim, eu já tive paciente que teve dano cognitivo severo. O cara jovem, na demora de 1, 2 anos aí até chegar na nossa mão para a gente resolver, o cara perdeu o emprego, o cara teve uma limitação muito significativa na vida dele, ele era claramente lentificado e um cara super jovem com filho pequeno. Então, assim, o que eu acho desses casos é assim, eu entendo, às vezes é difícil, eu lembro no HC que a gente fazia o teste de cálcio, injetava na artéria esplênica para tentar achar as lesões. Hoje a gente tem muita tecnologia, hoje a gente tem ultrassonografia endoscópica e a gente fica minimizando o potencial dessa doença ser extremamente prejudicial para o paciente. Não é só simplesmente, estava dirigindo no carro, passei mal, dei uma dormida porque eu estava com 50 de hipoglicemia, e lá vai o dano cerebral, né? Então, assim, acho técnica incrível, não consigo entender porque deu confusão nesse caso, acho que o que a gente poderia falar nesse caso é que houve demora no diagnóstico, alguém antes deveria ter investigado melhor esse caso, mandado para vocês para fazer ultrassonografia e tratar o doente, né? É só isso que eu acho desse caso. Perfeito, muito obrigado pelos comentários, Rodrigo. Eu acho que é exatamente isso. O grande problema aí, eu acho que assim, não é fácil, né, a gente indicar uma radiofrequência, né, num paciente com uma lesão tão pequena. Então, a lesão nos ajudou em relação ao posicionamento da mesma, né, para fazer uma radiofrequência como foi feito, bem feito. Lembrando que a radiofrequência causa uma necrose, né,
uma necrose dessa região, e vocês viram lá no último vídeo que a necrose ocorreu mesmo, né? E o que chamou bastante atenção é que essa paciente não elevou sequer a milase, né? Então, isso me deixou bastante tranquilo, né, para dizer o seguinte, ó, nossa, essa técnica é uma técnica, me parece, né, me parece muito segura, né, porque a lesão era muito pequena. Então, a chance de eu queimar um monte de tecido, como foi o que aconteceu, foi maior a queima de tecido normal do que a queima do tecido do nódulo propriamente dito, né? Então, a sequela foi muito maior do que única e exclusivamente a destruição da lesão. Isso me chamou bastante atenção. Por isso que eu fiquei bem tranquilo em relação a esse tipo de procedimento. Mas eu Só fazer concordo mais com você. um pequeno comentário, Ardenne. Claro. Eu peguei isso mais no final, tá? Então, assim, eu entrei na faculdade em 97 e, assim, pessoas que criticaram a sua apresentação desse caso são pessoas que viveram o drama que era na época de quase ressonâncias ruins, tomografia mais ou menos, sem ultrassonografia endoscópica, fazer o diagnóstico desses pacientes, Claro, né? E exatamente. assim, esses testes, me desculpa, por que era um drama fazer o diagnóstico? Porque esses testes, o Mixed Meal, tudo tal, são testes complicados, assim, são testes que nem sempre a gente tem o resultado mesmo, entendeu? Então, assim, hoje que a gente não precisa viver esse drama nesse diagnóstico, de muitas vezes, Ardente, você vai lembrar, né, qual que é o melhor exame para insulinoma? É a mão do cirurgião, né, uma laparotomia gigantesca para sair palpando o pâncreas, e hoje a gente tem essa quantidade de tecnologia à nossa disposição para fazer o diagnóstico como vocês fizeram, de uma lesão super pequena, com biópsia, com comprovação histopatológica. Quer dizer, eu não consigo entender qual é o drama. Parece que as pessoas querem reviver o drama, né? Tem um saudosismo de uma coisa que não precisa mais e que a gente consegue tratar tão melhor os pacientes do que há 20 anos atrás, né? Não, na verdade, mais uma vez, a gente está falando, Rodrigo, de uma doença que as pessoas não conhecem muito bem, né? Então, foi confundido, por exemplo, nisidio-blastose com insulinoma, né? A gente sabe que o insulinoma esporádico, como nesse caso, pode estar relacionado com síndrome MEN1, mas também não é tão frequente assim, né? Está em torno de 5 a 6%, né? E eu acho que essas confusões, justamente porque a gente não conhece bem a história natural dessas doenças, eu acho que a gente está conhecendo, e uma das ferramentas que tem nos ajudado muito a conhecer é a ecoendoscopia, né? Isso tem que ficar bem claro. Eu queria saber se alguém tem mais algum comentário, por favor, aí, Humberto, ou o próprio Marcos Clarencio, o Jorge, por favor, fique bem à vontade. Alô? Pode Oi. falar, Humberto, pode falar. Oi? Então, pela raridade da doença, né, eu tive ano passado um caso de tumor neuroendócrino, uma senhora de 80 e poucos anos, funcionante mesmo, a paciente andava com aquelas sacolinhas de mel na bolsa. E na época, eu estava começando a conhecer a radiofrequência, só que a família não quis. Eu propus a radiofrequência, a família não quis. Foi extremamente difícil fazer a enucleação da lesão. O cirurgião que vocês conheceram aqui, o Clayton, é um cirurgião experiente, e eu tive que passar o ecoendoscópico perioperatório para poder localizar a lesão. Mesmo assim, ela precisou ser operada mais de uma vez, 2 vezes, porque, né, era difícil achar. Depois achou com ultrassom perioperatório. Eu estou relatando o caso da vida real, da dificuldade. Foi para a equipe aqui tratar a paciente. Ela ficou bem, ficou na UTI um tempinho e tal, mas foram 2 cirurgias, teve que marcar a lesão, depois ir para a tomografia para ver. Enfim, eu acho que é raro, mas a radiofrequência aí acho que vai adiantar. Seria uma indicação, essa paciente que eu falei seria uma indicação, uma lesão bem pequena e bem sintomática, bem funcionante. Seria Ok. uma indicação, né? Eu acho que a intenção
de apresentar esse caso aqui para o pessoal é que aqui nós temos muitas pessoas que fazem ecoendoscopia, e o que eu quero dizer para todos vocês é o seguinte: indiquem a radiofrequência, porque a radiofrequência é um excelente método para isso. É um método, desde que você tenha um domínio grande da biópsia por agulha fina, introduzir essa agulha, que é uma agulha de 19 gauges, mesmo em lesões muito pequenas, vai ser tranquilo, entendeu? E isso a gente pode até, nas próximas reuniões, discutir mais e como a gente deve fazer, qual tipo de... Porque vai haver dúvida. Ah, eu tenho uma lesão de 1 centímetro. Puxa vida, quanto eu faço? Qual é a potência que eu uso? Entende? Isso é um ponto fundamental para que a gente consiga uma acurácia muito boa na eliminação desses tumores. Marcos, você queria falar alguma coisa? Fica à vontade. É importante, principalmente para os mais jovens, o raciocínio clínico tentando fazer o diagnóstico diferencial. Isso aí é fundamental, né? Fazendo 3, 5 diagnósticos diferenciais, você realmente não fica perdido no caso. Mas a gente viu a discussão sobre esse caso, e a primeira coisa que eu queria fazer nesse caso, Celso, é afastar a insulinoma, né? É a primeira coisa que eu queria nesse caso, né? E o método de imagem inicial, seja tomografia, ressonância, enfim, para depois acabar com a ecoendoscopia, é o caminho natural. Claro que os outros métodos de diagnóstico devem ser lembrados, mas a primeira coisa que me vem à cabeça e eu quero afastar é insulinoma. Realmente, o diagnóstico dessa lesão com 4 milímetros, né? Um dia desse eu vou chegar. Eu espero que eu consiga ver 5 milímetros para mim, eu estou satisfeito, né? Mas é aquela, não, né? Fazer o exame com cuidado e você buscar o que você pensou, né? Eu acho que você buscou o que você pensou, por isso que você viu com cuidado, olhou o pâncreas, né? E a biópsia confirmou. O que é interessante lembrar, a, a multiplicidade de nódulos que pode existir, né? Mais de um nódulo. É certamente por isso que a paciente não melhorou mais do que deveria, né? Mas já melhorou bastante, né? E a vantagem da radiofrequência, Celso, é esses casos aí complexos, né? Com comorbidades, né? Paciente de difícil, talvez seja os casos em que o paciente não queira fazer cirurgia, paciente com risco cirúrgico aumentado, né? E tem a vantagem da radiofrequência, pode repetir um nódulo que você não viu, de repente você faz e vê novamente, ou com o decorrer do tempo ele cresce, né? Vai fazer várias cirurgias, né? Essa é a vantagem também, né? Então, aí você pode dizer, ah, a agulha é cara. Sim, mas se você for fazer uma cirurgia dessa, botar na ponta do lápis, certamente ela é mais cara do que 30, 34 mil reais, que é a agulha, né? Então, eu acho que é mais um método, é mais uma terapêutica que a ecoendoscopia pode ajudar em situações que devem ser bem assim estudadas, como foi esse caso. Perfeito, Marcos, é exatamente isso. E tem mais uma vantagem, tá? Você pode fazer uma, duas, três, e não atrapalha no caso de ser indicado o procedimento operatório, ou seja, não destrói a possibilidade dessa paciente ser operada. Isso é um ponto importante. Bom, pessoal, alguém tem mais algum comentário? Por favor, fique bem à vontade para fazer qualquer tipo de comentário. É só levantar a mão ou abrir a câmera e falar. Jorge, você quer falar alguma coisa? Sim, Celso, eu acho que essa técnica é bonita, é elegante, o caso foi muito bem conduzido, não tem dúvidas do que foi feito, não. Viu? Agora, pode ser que não tenha sido um insulinoma, que tenha sido uma hipoglicemia factícia. Só Foi que um não, monte. né, Celso? By the way, Há ironias nessa fala, viu? Só que não. Isso é um insulinoma e foi muito bem eu sei disso. conduzido. Doutor Jorge, é uma síndrome de Munchausen G1. Nós vamos descrevê-la, nós vamos descrevê-la, nós vamos descrevê-la. Bom, pessoal, muito obrigado mais uma vez
fantástica reunião, por todos os comentários. Eu agradeço aí a presença de todos, tá? Então, eu espero que a gente... Na semana que vem, acho que nós não vamos ter reunião, porque eu vou estar viajando, não sei se é a semana que vem ou a próxima, mas eu coloco no grupo, tá? Uma nota para vocês. Lembrar que todas essas reuniões estão sendo gravadas, né, pela Amanda, que é o pessoal da Itamucino, e ela vai enviar para a gente, eu vou colocar no canal, depois eu coloco no grupo, se vocês quiserem ver, inclusive a reunião do grupo de estudos de doenças do pâncreas, né? Eu acho que vale a pena vocês assistirem para que a gente consiga avaliar e ver qual é o nível de discussão, tá bom? Então, gente, um abraço para vocês, tudo de bom, a gente se vê aí nas próximas reuniões. Bom fim de semana a todos e boa semana a todos. Tchau, tchau.